Aqui vamos falar de comprimento de arco e de circunferência. Essa aula eu acho que ela vai ser bem rapidinho. Então, eu falei no começo aqui, né? Vai dar assim. Nossa, forçou a barra, hein? Então a gente tem o nosso centro e a gente tem um raio, né? E a gente quer saber quanto que mede essa circunferência. Então a gente já falou, né, que se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, eu tenho o π, né, que é a nossa constante dessas figuras. Então, isolando C, a gente tem o quê? A gente tem que C é igual a 2R π, né? Provavelmente você já viu essa fórmula 2πr, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, essa fórmula aqui dá pra gente o comprimento de uma circunferência. Ô, gente, eu tinha pausado aqui, eu não sei que tanto que eu falei, então se eu repetir vocês me desculpem. Então, a ideia é a seguinte. Eu não sei se eu falei isso, eu vou falar de novo. Porque eu já falei que eu não vou editar vídeo, né? Então é o seguinte, eu tenho uma... A gente já falou do comprimento da circunferência de raio R e tal. Só que agora vamos supor que eu tenho um ângulo θ de abertura e eu quero saber só esse comprimento aqui, né? Só esse pedaço aqui, referente a esse ângulo, né? Então aqui agora vem uma ideia que é muito importante que vocês tenham em mente, que é a ideia de... a relação entre algumas grandezas. Se elas são diretas, se elas são inversas, se elas são diretamente proporcionais e tal. Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar uma coisa que algumas pessoas confundem. Eu não vou dizer muitas, porque eu não sei se são muitas, mas eu sei que tem gente que faz essa confusão. Eu vou usar um exemplo aqui, eu acho que vocês vão me entender. Vamos supor que eu tenho um disco aqui, tem um disco de raio R, beleza? E eu quero saber a área dele. Beleza, então o raio dele vamos chamar de Rzinho. Então a área dele vai ser o quê? Vai ser π vezes Rzinho ao quadrado. Mas vamos supor que aí eu tenho uma outra circunferência que ela tem o dobro do raio, né? Então o raio aqui no caso, eu vou chamar isso aqui de A1, tá? O raio aqui no caso é 2R. Então qual que vai ser essa área A2? Ela vai ser π vezes o raio dela ao quadrado, tá certo? Então isso vai dar π vezes 4R ao quadrado. Então se eu quiser saber qual que é a relação entre essas duas, né? Tipo essa aqui e essa, eu vou dividir uma pela outra. Eu vou dividir A2 por A1. Então vai ficar assim, ó. Então, quem que é A2? A2 é π 4, peraí gato, R ao quadrado. E quem que é A1? É π R ao quadrado. Então, o que está acontecendo aqui? Eu corto isso com isso, corto isso com isso. Isso dá 4, né? Então, eu sei que A2 sobre A1 é igual a 4. Então, ele está falando o seguinte, está falando que A1 cabe 4 vezes dentro de A2. Gente, esse gato está possuído. Vocês não estão entendendo. Deixa eu fazer de novo aqui. Então A2 sobre A1 é igual a 4. Assim, talvez fique melhor para enxergar se eu isolar o A2. Então vai ficar assim, A2 é igual a 4 vezes A1. Então, gente, repara que eu dobrei o raio, mas a área foi multiplicada por 4. Porque a área de um disco, ele é diretamente proporcional ao quadrado do raio, tá certo? Então não é diretamente proporcional ao raio. Mas vamos fazer então agora uma reflexão, uma reflexão a respeito desse comprimento dessa circunferência. Eu vou desenhar outra, melhor. Vamos lá. Então, imagina o seguinte, gente, eu tenho uma circunferência e eu sei que o comprimento dessa circunferência aqui de raio R, meu Deus, velho, o comprimento dela é 2πr, a gente já falou isso, tá certo?
Vocês acham que se eu pegar... E detalhe, né? Isso é para um ângulo de 360 graus. Então, eu estou te falando o seguinte, que se eu der a volta inteira, o comprimento vai ser 2πr. Mas e se ao invés de dar a volta inteira, eu desse meia volta só? Ou seja, meia volta, tipo 180 graus, né? Qual que seria esse arco aqui? Beleza? Então nesse caso, né, tá claro aqui que vai ser a metade, né? Então vai ser a metade, vai ser πr, tranquilo? Então o que eu tô querendo falar é que o comprimento da circunferência ele é diretamente proporcional a esse ângulo, né, que a gente tem ali. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque quando eu quiser saber o comprimento de um arco, eu posso simplesmente fazer uma regra de 3. Porque o que me possibilita fazer uma regra de 3, gente, é essa coisa de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você não consegue fazer regra de 3 com algo que é diretamente proporcional ao quadrado de alguma coisa, né? Talvez você conseguisse se você fizesse algumas adaptações. Mas essa regra de 3 que a gente está acostumado, não. Tá certo? Beleza. Então vamos supor que eu tenho um ângulo aqui, sei lá, vamos pegar um ângulo θ igual a 60 graus e eu quero descobrir quanto que vale isso daqui. Vou colocar um raio aqui, 5 centímetros, né? Então eu quero descobrir quanto que vale esse comprimento de arco, né? Equivalente a 60 graus. Então, gente, muito simples. A gente sabe o que? A gente sabe que 2πr está para 360 graus. Assim como o que eu quero, que eu não sei, então vou chamar de x, está para 60 graus. Então, fazendo aquela coisa, né, a multiplicação cruzada, aquele negócio todo, a gente vai chegar em x igual a 60 graus dividido por 360 graus vezes 10π centímetros, que é o resultado disso daqui, tá bom, gente? Beleza, então eu vou simplificar, né, esses dois aqui, vai dar 1/6. Então eu vou ter que, portanto, o x é igual a 10π centímetros sobre 6. Então essa aqui é a resposta. Tá certo? Então repara uma coisa. Essa fração, né, ela tá fazendo uma correção. Ela tá falando, olha, isso é 1/6, né? Porque 60 graus é 1/6 de 360 graus. Então é simplesmente isso, gente. Então sempre que vocês tiverem esse tipo de problema pela frente, pode pensar em regra de 3. Mas de novo, né, você tem como já deixar uma coisa pronta aí. Porque é bom você já ter essas ferramentas assim de mão e umas ferramentas mais rápidas possível. Então, no caso, o comprimento de um arco, você pode pensar, a princípio, depois vocês vão ver que tem um outro jeito de fazer isso, que ele é até mais sofisticado, né? Mas você pode pensar que vai ser o ângulo que você tem, sempre, né, dividido por 360, vezes a fórmula. Qual que é a fórmula? 2πr, tá certo? Então, repara aqui. Então, esse fator aqui, ó, ele é uma correção, né? Por exemplo, se θ for 360, vai dar 1. Então, é a própria fórmula. Se tiver em pi, se tiver em radianos, é a mesma coisa, né, gente? Você pega o valor, o ângulo que você tem em radianos e divide por pi radianos e multiplica por 2πr. Acabou. Fechou? Eu vou encerrar por aqui. E a próxima aula, eu acho que ela começa a ficar bem mais interessante. Por quê? Eu acredito que isso que eu falei aqui seria a revisão da revisão, né? Porque isso aqui é realmente bem básico. E se você não tá entendendo isso, não se sinta mal, né? Eu tô falando isso daqui não é pra diminuir ninguém, eu só tô te falando a verdade, né? Isso é bem básico. E vamos para a próxima, que é meio básico também, mas que a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Então a gente vai falar de seno, cosseno, tangente e aquelas identidades lá trigonométricas.
E eu vou tentar explicar de um jeito assim que fica bem fácil de entender. Vocês vão ver que esse negócio não é tão difícil quanto vocês geralmente pensam, tá certo? Então, até o próximo vídeo.